Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Nesse vídeo eu vou te contar muita coisa interessante e para começar, bora falar sobre Cristiano Ronaldo. Paul Scholes, que é um dos ídolos do Manchester United, falou o seguinte ontem em entrevista, respondendo sobre aquela frase de Ten Hag que falou não ter colocado o CR7 contra o City por respeito. Eu acho mais falta de respeito colocar o Cristiano Ronaldo contra o Omonia pela Europa League, colocá-lo como titular. É difícil arranjar motivação desse jeito. Ten Hag tem que colocá-lo como titular na Premier League contra o Everton neste final de semana. Se o técnico começar a dar mais tempo de jogo para Cristiano, eu tenho certeza de que ele vai começar a balançar as redes mais uma vez. Eu quero saber agora a sua opinião em relação a essa frase do Ten Hag de não ter colocado o Cristiano por respeito contra a equipe do City. Você concorda aí com Paul Scholes ou você tá do lado do Ten Hag e acha que ele tomou a decisão correta? Comenta aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Corinthians desmentiu aí ter negociação pelo Oscar. Vou te falar também sobre Nkunku, que interessa a equipe do Bayern de Munique, ou então interessava, né? Já já eu te explico. E antes de soltar a intro, eu queria te falar que eu voltei com o meu canal de FIFA. Tá lá, Felipe Todd, é só você procurar no YouTube que você já vai achar o primeiro vídeo que foi lançado ontem, beleza? Vai lá assistir e dá essa moral. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Apesar de Pedro Henrique ter garantido em entrevista que seu foco é ficar no Internacional em 2023, uma mudança para o Flamengo pode sim acontecer. De acordo com o jornalista Lucas Colar, a diretoria do Flamengo já iniciou as negociações e inclusive os empresários de PH estiveram no Rio de Janeiro para ouvir a oferta. Segundo a informação, a proposta do rubro-negro é de um salário onde ele ganharia o dobro do que ele recebe hoje em dia no Inter. E caso ele responda positivamente, aí sim o Flamengo vai negociar a contratação junto ao Colorado. Colar completa falando que Pedro Henrique só sai do Internacional caso ele queira, já que o jogador é considerado muito importante para a próxima temporada. O Colorado, por sua vez, teria ficado bastante irritado com a postura do Flamengo em negociar com o atleta antes e teria avisado que PH só sai pela multa rescisória. Você, torcedor do Flamengo, acha que o atacante Pedro Henrique, lá do Internacional, seria uma boa contratação para seu clube para a próxima temporada? O que tu acha? Comenta aí. Depois do craque Neto afirmar que o Corinthians queria dar um chapéu no Flamengo por Oscar e inclusive ele afirmar que o Corinthians já estaria negociando com o empresário do jogador, agora quem falou sobre o assunto foi o presidente do Timão, do William Monteiro Alves, ao dizer o seguinte: a gente sabe que agora vai começar a surgir especulações, mas garanto que nesse momento nada é verdade. O Corinthians não está negociando com ninguém. Nosso foco hoje é a final da Copa do Brasil e se manter na melhor posição possível do Campeonato Brasileiro. Não faz sentido ter negociação com jogador nenhum nesse momento. Depois das finais, aí sim iremos tratar sobre negociações futuras. Então temos aí o craque Neto e do William Monteiro Alves se chocando pela informação do Oscar, né? O que a gente sabe é que o jogador quer ir embora do Xangai e vamos ver se o time chinês vai topar liberá-lo na janela de janeiro. Por enquanto, o que a gente sabe é que Flamengo e Corinthians são os mais interessados na contratação do Oscar. Com a vitória de ontem sobre o Curitiba, agora o Palmeiras fica com 99% de chance do título no Brasileirão, de acordo com os matemáticos. Ainda faltam 8 rodadas para o fim e caso o Alviverde vença as próximas 4, já será declarado campeão, independente do que acontecer com os rivais. Os próximos 4 jogos do Palmeiras são contra Atlético Goianiense, São Paulo, Avaí e Atlético Paranaense. Então, na melhor das hipóteses, o Palmeiras já pode ser campeão no dia 25 de outubro, lá na Arena da Baixada contra o Furacão. O atacante Luciano do São Paulo, após o jogo de ontem, se mostrou bem incomodado com algumas críticas dos torcedores e falou o seguinte em entrevista: o torcedor, para cobrar, tem que saber da situação toda. Alguém lá de cima tem que falar alguma coisa. Eu espero que alguém possa contar o que está acontecendo de verdade no clube, as dificuldades que estamos passando, para que todos entendam o que realmente se passa no São Paulo. Depois disso, então, o diretor Carlos Belmonte falou que os atletas estão mostrando caráter, não estão cobrando bicho nenhum e que eles entendem as dificuldades do São Paulo. Lembrando que até agora o São Paulo ainda deve alguns meses de direitos de imagem para os jogadores, também não pagou premiação pela classificação para a final da Copa Sul-Americana
Sul-Americana, já que não recebeu a grana, né, da venda de Antony. A promessa do São Paulo para os atletas é que assim que essa grana entrar, tudo será quitado. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moralzinha. Tu deixou like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games de terror e também o link do meu canal de games de FIFA, tá? Vou deixar também o link lá do Instagram, onde sempre eu posto muita coisa em relação ao mundo do futebol, inclusive muita coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. Vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Haaland é um dos assuntos mais comentados hoje em dia no futebol, se não for o mais comentado. Em entrevista, Guardiola mais uma vez foi questionado sobre o jogador e ele respondeu assim: "Eu só tenho que agradecer que Erling Haaland escolheu jogar pelo Manchester City. Ultimamente eu só tenho recebido perguntas sobre ele e os outros atletas têm aceitado isso muito bem. De Bruyne é uma pessoa excepcional e ele está muito feliz que Haaland joga com a gente. Os outros jogadores também têm o mesmo pensamento com o nosso camisa 9. Ontem eu contei pra vocês que Guardiola na entrevista desmentiu aí sobre uma possível cláusula no contrato de Haaland que daria preferência ao Real Madrid em contratá-lo em 2024. Hoje então quem foi questionado sobre o assunto foi o técnico Carlo Ancelotti, que respondeu de forma curta o seguinte: "Vocês me desculpem, mas eu não vou comentar nada sobre Erling Haaland." Inclusive hoje o Fabrício Romano também já confirmou que não existe mesmo cláusula que dá preferência no contrato aí do Haaland com o City para uma venda a outro clube, tá? Nem o Real Madrid e nenhum outro clube do mundo. O contrato é normal. Inclusive o City já tá pensando em renovar o vínculo com o Haaland e colocar uma bela multa rescisória para não perdê-lo nas próximas temporadas. Neymar deu entrevista à PSG TV e nela comentou que busca a temporada perfeita, onde quer vencer tudo com o Paris Saint-Germain e também com a seleção brasileira. "Eu estou muito empolgado, muito feliz por ter começado bem e pelos jogos que a gente vem fazendo, tanto no Paris Saint-Germain quanto pela seleção. É um objetivo esse ano vencer com as duas equipes. Eu quero ganhar tudo com o PSG e também com o Brasil. Nós temos uma Copa do Mundo que está se aproximando, a gente sabe o quão difícil ela vai ser, mas eu tenho o sonho de vencer, de levar o Hexa. E também quero levar a tão esperada Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. Tenho certeza que o PSG logo mais vai conseguir levantar esse caneco", foi o que falou o atacante brasileiro. Em relação à Liga dos Campeões, atualmente o Paris Saint-Germain é líder do grupo H com 7 pontos e na próxima rodada pega o Benfica. Já em relação à Copa do Mundo, a busca pelo Hexa se inicia no dia 24 de novembro contra a seleção da Sérvia. Meus amigos, nesse ano a Liga dos Campeões pode ter um vencedor que nunca levantou a taça, né? Porque o PSG tá indo muito bem e também a equipe do City. Eu quero saber na sua opinião, qual dos dois você acha que hoje em dia tá mais perto de levantar pela primeira vez a taça da Liga dos Campeões? Comenta aí. Bayern de Munique também estava de olho em Nkunku, que já tem tudo bem encaminhado para ser jogador do Chelsea em julho de 2023. De acordo com o jornalista Tony Altschaf do jornal Bild, o time bávaro queria também o francês e fez inclusive uma consulta por ele. Porém, o Bayern de Munique foi informado que essa multa rescisória de 60 milhões é apenas válida para clubes de fora da Alemanha. Então, para contratá-lo, teriam que chegar num acordo com o Leipzig pelo valor que o clube desejasse, coisa que foi totalmente descartada pelo Bayern de Munique, ainda mais porque o Leipzig prefere perdê-lo para a Premier League do que para um rival direto por títulos na Alemanha. O jornalista David Ornstein já informou que Nkunku já passou pelos exames médicos no Chelsea e inclusive também teria assinado um pré-acordo, faltando apenas agora um acerto entre os clubes pela contratação no fim da temporada. Inclusive, de acordo com o jornalista David Ornstein, nesse pré-acordo que o Nkunku assinou, o Chelsea teria garantido que se não chegar num acordo com o Leipzig por um valor abaixo da multa, eles vão acionar essa multa de 60 milhões de euros, tá? Pra mim, o Nkunku custando 60 milhões tá muito barato. O cara tá jogando muita bola, na última temporada foi eleito o melhor jogador da Premier League e a gente sabe como o futebol tá inflacionado, né? Então 60 milhões pelo francês tá muito bem pago, na minha opinião. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!